Oferecimento: Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Savenhago, colecione lindas cerâmicas e aproveite as grandes ofertas. Apresentação: Alberto César. Olá, meus amigos da Rádio Brasil de Campinas, tudo bem por aí? Estamos aqui chegando com o nosso programa Visão Geral de hoje. Vou conversar com a doutora Cláudia Goldenstein-Scheinberg, ela é reumatologista. Vamos falar sobre o reumatismo. Outubro é lembrado como um mês de luta e conscientização também contra o reumatismo. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 15 milhões de brasileiros são acometidos por doenças reumáticas. E a doutora vai falar sobre elas, tá bom? Vou fazer um pequeno intervalo, na sequência converso com a doutora Cláudia aqui no nosso Visão Geral. Aguarde um instante só. Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento: Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Savenhago, colecione lindas cerâmicas e aproveite as grandes ofertas. Qual é a fórmula da saúde? Quem vive a saúde com precisão de miligrama afirma que a saúde não tem uma fórmula, tem muitas. Saúde é tudo aquilo que deixa sua rotina imensamente feliz. A fórmula da saúde está no sorriso das crianças, na alegria do almoço de domingo, no abraço carinhoso da mãe, no encontro com o grande amor. E para você aproveitar tudo isso, a Fórmula e Companhia trabalha com precisão e rigor para que seu medicamento seja exatamente como seu médico prescreveu. Ligue, faça um orçamento 0800 111 1747, 0800 111 1747. Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. 13h03. Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Visão Geral. A apresentação: Alberto César. Então, meus amigos, eu vou conversar com a doutora Cláudia Goldenstein-Scheinberg, reumatologista. Doutora, muito bem-vinda ao programa, tudo bem? Muito obrigada, eu que agradeço aí, tudo ótimo, a oportunidade de estar aqui num dia tão especial aqui para a reumatologia. É verdade, é especial para a reumatologia, mas para quem tem reumatismo não é nada especial, né, doutora? Olha, eu acho que é especial sim, porque afinal de contas o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo está aqui, assim como vocês estão nos dando a oportunidade, para justamente conscientizar e alertar a população quanto à possibilidade de ter alguma doença reumática. Então esse alerta é muito importante, porque será possível as pessoas ficarem mais atentas a essas situações e, se for o caso, procurar o médico mais indicado aí, especialista em reumatologia, para cuidar da saúde do paciente que venha a ter uma doença reumática. Doença reumática, a dor é no osso, doutora? Olha, a dor, na verdade, das doenças reumáticas, ela pode ocorrer na coluna, nos ossos, como você bem colocou, nos músculos e nas articulações, que são as juntas do corpo, as juntas dos ossos. Então, as doenças que afetam o sistema músculo-esquelético composto pelos ossos, músculos, articulações, coluna, tendões, são aqueles que vão estar se manifestando nas doenças reumáticas. Entendi. Eu nunca imaginei que doença reumática pudesse dar dor no músculo. Eu sempre achei que fosse no osso. Agora, as articulações, a gente quando fala que está com dor na junta, né? Tem gente que brinca, fala junta tudo e joga fora, né? Mas, na verdade, essas doenças são plenamente tratáveis, não são não, doutora Cláudia? São tratáveis sim. Então, o mais importante, eu acho, é a gente fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Então, quanto mais a gente fale sobre essa situação, sobre essas doenças, e nós estejamos alertas aos sinais e sintomas, às dores, e procurar a causa dessa doença, a gente vai saber mais cedo qual é o diagnóstico e, dessa forma, poder tratar da maneira mais adequada
e manter função articular, manter o osso saudável, manter o músculo saudável, possibilitando aí uma função plena no dia a dia da nossa vida. Eu tenho informação aqui que a Sociedade Brasileira de Reumatologia diz que cerca de 15 milhões de brasileiros, independentemente de suas idades, são acometidos por doenças reumáticas. É um número considerável, hein? Sim, é um número considerável. Então, cerca de 1 a 2% da população vai sofrer de algum tipo de doença reumática. E se a gente for pensar, por exemplo, na situação mais comum, que é a dor na coluna, a dor na coluna é praticamente uma dor que acontece em algum momento da vida de todas as pessoas. Praticamente todas as pessoas, em algum momento da vida, vai ter uma dor na coluna, não é? Você deve conhecer várias pessoas que já reclamaram de dor na coluna, que já tiveram no passado, que têm no presente ou que terão no futuro. Então, realmente, são doenças que podem ser bastante comuns. Olha, doutora, eu não sei se eu conheço alguém que não tenha dor na coluna, viu? É uma coisa impressionante. Doutora, a artrite é doença reumática? A artrite, como o nome fala, a it é inflamação. Então, a artrite é inflamação da articulação. A articulação, como a gente falou, é o local onde um osso se liga ao outro, né? Onde forma aquela junta ali. Então, o ombro, o joelho, o quadril, o cotovelo, o punho, os dedos, essas são as articulações mais comuns. E quando essa articulação está inflamada, ela ocorre a chamada artrite, a inflamação da articulação. E isso pode levar a bastante dor, vermelhidão, calor, limitação dos movimentos, né? Por isso que é importante, aí é um sinal de alerta para várias das doenças reumáticas. Claro que tudo depende do exame, depende da consulta médica, mas de uma maneira geral, o colágeno, quem toma o colágeno está, de certa forma, prevenindo esse tipo de doença? Na verdade, aqui a gente está falando de coisas diferentes. O desgaste do colágeno, ele é mais comum na artrose, na osteoartrite, que é aquele conhecido bico de papagaio, que ocorre mais em pessoas idosas pelo desgaste articular. Então, há uma alteração do colágeno, que é aquele, digamos, amortecedor que está entre as articulações, que com o passar da idade, em geral o envelhecimento, ele fica mais inadequado, ele perde a elasticidade, perde o conteúdo de água, e isso ele pode causar uma diminuição do espaço entre um osso e o outro, ou diminuição do espaço das articulações, levando a osteoartrite ou a artrose, que é o bico de papagaio. É diferente do que ocorre na artrite propriamente dita, que é uma inflamação da articulação. Então, enquanto que o colágeno está envolvido, quando ele está com uma má característica, quando ele está com uma má composição, levando às doenças tipo artrose, por exemplo, enquanto que na artrite é a inflamação da articulação em si, do tecido sinovial, que está envolvendo as articulações, que não é exatamente o colágeno. Entendi. Agora, quando a pessoa tem o reumatismo, é fácil o diagnóstico do reumatismo ou também vai por eliminação? Não é isso, não é aquilo, no final acaba se chegando ao reumatismo? Quando a gente fala em reumatismo, a gente fala em mais de 150, 180 doenças diferentes. E para a gente chegar e identificar qual que é a doença que está atingindo aquela pessoa, a gente tem que colher uma história clínica, fazer perguntas muito adequadas para o paciente, né, para a pessoa que tem aquele sinal ou aquele sintoma, para que a gente vá direcionando o nosso raciocínio diagnóstico, conforme as perguntas específicas que a gente faz e as respostas que o paciente nos dá, a gente vai direcionando o nosso raciocínio clínico. A partir daí, a gente parte para o exame físico, o exame clínico desse doente. Então, a gente vai examinar esse paciente detalhadamente, todas as suas articulações, a coluna, os ossos, os músculos, mas também outros órgãos e aparelhos, às vezes a pele, o olho, as unhas, podem também estar afetadas nas doenças reumáticas. Até mesmo o coração, o cérebro, os rins, enfim.
Então, a gente faz uma história clínica muito detalhada, a gente faz um exame físico também bastante detalhado de toda aquela pessoa, não só das articulações, mas também de todos os sistemas e aparelhos dessa pessoa, desse paciente. E aí, quando a gente já tem essa história clínica e exame físico, a gente já tem praticamente 90% do nosso diagnóstico na nossa cabeça. Sei. Se a gente ainda não fez o diagnóstico só baseado no quadro clínico, aí a gente parte para os exames complementares, sejam eles exames de sangue ou exames de imagem, que vão, então, complementar o nosso raciocínio clínico para chegar no diagnóstico correto de qual doença esse paciente tem. Diante dessa explicação, a gente percebe que não é uma coisa tão simples, né? E cada tipo de reumatismo tem um tratamento diferenciado? Exato. Então, cada doença vai ter um tipo de tratamento. Então, a gente fala desde doenças que afetam, por exemplo, só os tendões, as tendinites. A gente fala de doenças que afetam, por exemplo, as articulações, as artrites, as dores localizadas, somente na coluna, até doenças que são mais completas, que são mais sistêmicas, que afetam todos os órgãos e aparelhos, doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, que ele é bastante conhecido, tem algumas artistas aí da mídia que dizem ter lúpus eritematoso sistêmico. Então, a partir do diagnóstico correto, a gente vai saber qual é a doença e vai tratar da forma específica e mais adequada conforme aquele diagnóstico. E é um tratamento longo? Em geral, as doenças reumáticas, elas são doenças crônicas. Tirando essas situações mais de trauma ou de atividades repetitivas, como as tendinites e bursites, geralmente elas tendem a ser mais autolimitadas. Mas as doenças reumáticas em si, propriamente ditas, elas geralmente têm um tratamento mais prolongado. São doenças crônicas, sim, e que requerem aí, às vezes, meses e até anos de tratamento continuado para que a gente possa fazer o controle geral dessa doença. Assim como a maioria das doenças que a gente conhece, né? Então, a pessoa que tem diabetes tem que tratar sempre, a pessoa que tem pressão alta tem que tratar sempre. A pessoa que tem uma doença do coração também tem que estar sempre cuidando do seu coração. Da mesma maneira, as doenças reumáticas também, elas requerem um tratamento mais prolongado e que precisa estar sempre acompanhando, tomando seu remédio e fazendo as suas consultas com o médico especialista. Doutora, certa vez eu entrevistei um médico sobre dores. Ele era especialista em dores. E ele, num momento da entrevista, ele falou que é quase que inadmissível uma pessoa viver com dor, porque é possível viver sem dor. Agora, muito a propósito, essa entrevista vai muito ao encontro do que a gente está falando. Eu vou te fazer uma pergunta e claro que a resposta ela pode vir com conteúdo e deve vir com conteúdo muito grande e com muitas explicações, né, e muita coisa no condicional. Mas eu pergunto ao doutor o seguinte: é possível envelhecer, chegar aos 70, 80, 90 anos, por exemplo, e não ter dor? É possível morrer sem ter tido dor, doutora? Olha só, a dor, na verdade, é um sinal de alerta. A dor é um sinal de alerta de que alguma coisa não está bem no seu corpo. Seja uma dor de dente, uma dor na cabeça, uma dor de cabeça, uma dor na unha do pé, uma dor do estômago, na barriga, né? Então, eu acho muito difícil que uma pessoa passe a sua vida inteira sem ter uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor na unha, uma dor no estômago, enfim, né? Então, algum grau de dor, de que alguma coisa errada está acontecendo com a máquina, né? Que é o nosso corpo, a máquina mais perfeita que existe, mas a dor pode indicar de que alguma coisa está errada. O que é importante é saber qual é a causa dessa dor. Então, a dor de dente é por quê? Porque tem uma cárie, porque tem uma infecção, porque o dente está ali desviado, está errado. Então, ver qual é a causa e tratar para evitar que essa dor fique e permaneça durante muito tempo. Então, assim acontece com todas as doenças e todas as dores. Saber qual é a causa daquela dor
para poder tratar e evitar que ela fique persistente. Acho difícil alguém viver 90 anos sem ter dor, sem né? nenhuma dor. Agora, o que acontece também é outra coisa. Às vezes, o limiar de dor de uma pessoa, ele é diferente do limiar de dor de outra pessoa. Verdade. Então, se a gente pegar, vamos supor, uma agulha e pinicar na pele de um indivíduo, pode ser que aquele indivíduo, com a mesma intensidade que você coloca aquela agulha na perna de uma pessoa, ela grita rapidamente, enquanto que a outra você precisa ir mais forte para que ela dê o mesmo grito. Verdade. Então, a sensibilidade à dor, ela varia de pessoa para pessoa. Muito bem. Doutora Cláudia, vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, a gente retorna aqui com o nosso programa. Meus amigos, nós voltamos já já. Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista. Sabe Mania! Vem aproveitar cerâmicas incríveis pra colecionar. Sai do forno, vai pra mesa. Olha que beleza! No Savenhago, suas compras dão direito a selos de desconto para comprar lindas cerâmicas, marca francesa. E tem muitas ofertas. Patinho bovino, quilo R$ 36,90 no nosso cartão, R$ 34,90. Linguiça de pernil Seara, quilo R$ 17,90. Colchão mole bovino, quilo R$ 36,90. Filé de peito de frango congelado Copacol, quilo no Saviganhe, pague R$ 17,90. Sabe Mania Savenhago, vem comprar e colecionar. Atenção, proprietários de áreas urbanas na região metropolitana de Campinas. A Vecom Empreendimentos busca novas áreas de terrenos para incorporações e parcelamento do solo. Se você é proprietário e se interessou por essa notícia, envie uma mensagem para 19 99845 3291 e cadastre seu imóvel. Vecom, há mais de 26 anos urbanizando e transformando sonhos em realidade. 13h18. Rádio Brasil, Campinas, 1270, a rádio da nossa gente. Visão Geral. A apresentação, Alberto César. Muito bem, voltamos com o programa. Estou conversando com a doutora Cláudia Goldenstein Scheinberg. Ela é reumatologista. A doutora Cláudia é graduada em medicina pela Universidade Federal da Bahia. Tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Fez também especialização em reumatologia no Canadá e nos Estados Unidos. Faz parte do corpo clínico dos hospitais israelita Albert Einstein, sírio-libanês e alemão Oswaldo Cruz. Já no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, atua nos ambulatórios de osteoartrite, gota e espondiloartrites. É duro até de falar, imagino que seja mais complicado para tratar essas doenças, não, doutora? Sim, são nomes um pouco diferentes, complexos, que a gente não ouve habitualmente, mas que dá para a gente explicar o significado de cada um desses nomes, sim. Verdade. Falar um pouquinho aqui de osteoporose. A grosso modo, osteoporose é quando está raspando osso com osso, não é isso? Não, isso é osteoartrose, é o bico de papagaio que eu falei no primeiro bloco. Tá. E a osteoporose? Isso é osteoartrose. A osteoporose, cujo dia de alerta mundial foi agora no dia 20 do mês de outubro, a osteoporose, na verdade, é quando há uma baixa densidade mineral óssea, ou seja, o osso ele está mais fraco, a densidade do osso está alterada, e se não for tratada de forma adequada, a complicação principal da osteoporose é a fratura. É a fratura do osso, que pode ser aquela história que a gente ouve em geral, pessoa mais idosa que caiu e quebrou a perna. Tá. Ou ela quebrou a perna porque ela caiu, então o osso estava fraco, é a fratura de fêmur, mais comum. Ou também as fraturas vertebrais, das vértebras, aquela senhora que vai ficando encolhendo, vai ficando baixinha, né, com o passar do tempo. Sim. E isso ocorre porque as vértebras, elas vão achatando, elas vão fazendo microfraturas e elas vão diminuindo de altura pela osteoporose, como consequência da osteoporose. Tá. O exercício físico chega a ser preventivo à osteoporose? O exercício físico ele é extremamente importante, não só nas doenças reumáticas, como para uma vida saudável de qualquer indivíduo. Então, cada vez mais a gente sabe que a atividade física, o exercício físico regular,
Ele é bom para a mente, para a cabeça e para o corpo em geral, das pessoas que não têm doenças, mas também para as pessoas que têm doenças reumáticas, incluindo a osteoporose. Tá. Então, colocar peso sobre o próprio corpo, fazer exercício, musculação, uma sobrecarga na articulação, claro que com orientação médica, com orientação do treinador físico, é extremamente importante e pode, muitas vezes, prevenir algumas situações de doença, de dores articulares. A atividade física é recomendada durante a vida toda, né? Sim, sempre, né? Sim. Sempre é importante a prática regular de atividade física. Agora, uma coisa que eu sempre falo, que eu acho muito importante, sempre sob uma supervisão, uma indicação, no limite do próprio corpo daquela pessoa, e uma atividade que a pessoa goste, seja prazerosa para aquela pessoa. Tá. Não adianta você ter uma doença e eu falar para você, olha, vai fazer natação, porque a natação é o melhor exercício para a sua doença, se você não gosta de nadar, não gosta de água, tem que lavar o cabelo, uma mulher que tem cabelo comprido, não vai querer lavar o cabelo todo dia, tem essas questões individuais. Sei. Então, o que é bom e prazeroso para uma pessoa, pode não ser bom nem prazeroso para outra. Claro. Então, sempre procurar uma atividade que a pessoa goste, que vá. Se ela gosta de dançar, ela vai dançar. Dançar é uma ótima atividade física. Sim. Né? Então, ela vai dançar. Se ela gosta de jogar bola, vai jogar bola. Se gosta de nadar, vai nadar. Se gosta de andar de bicicleta, vai andar de bicicleta. Se gosta da academia, vai para a academia. Mas não fique parado. Isso é extremamente importante. Claro. No que tange a idade, a partir de um determinado, de um determinado tempo de vida, 70 anos para frente, por exemplo, 65, 60, essas pessoas, ao irem à academia, em função da importância para o corpo, a doutora recomenda que sejam feitos mais exercícios para os membros inferiores do que superiores? Olha, na verdade, o exercício global, ele é extremamente importante. Agora, sabe-se hoje em dia que o bom estado das pernas, dos quadríceps, das coxas, está altamente relacionado com uma melhora global. Então, a pessoa que consegue sentar e levantar sozinha e andar, ela tem um melhor desfecho final para as suas atividades diárias. E até mesmo para situações, hoje em dia se fala que essa musculatura das pernas, ela está muito associada, inclusive, com melhora de desenvolvimento cognitivo, que quer dizer do sistema nervoso, do cérebro. Então, evitando até mesmo situações de Alzheimer, de demência, e um melhor estado cerebral como um todo. Entendi. Então, por isso que está se falando muito atualmente, né, na questão dos membros inferiores. Mas é importante ter uma musculatura dos braços também saudáveis, né, para poder se alimentar, lavar o cabelo, escovar os dentes. Então, a atividade física ela tem que ser bem distribuída e global. Muito bem. Existe algum tipo de cirurgia para algum tipo de problema reumático? Existem algumas situações cirúrgicas. Por definição, o médico reumatologista, que é a minha especialidade, nós não somos cirurgiões, né? Nós somos médicos clínicos. Mas existem algumas situações, e isso cada vez menos hoje em dia, com os tratamentos mais modernos, mas no passado já existiam situações em que sim, o tratamento cirúrgico ele era indicado pelas deformidades, para fazer alinhamentos articulares, até mesmo para as fraturas vertebrais ou do fêmur, né? Quando você tem uma fratura por osteoporose, a cirurgia ela está indicada. Mas é um tratamento que foge da nossa especialidade clínica, que é a reumatologia. Então, às vezes é necessário procedimentos cirúrgicos, então nós conversamos com o paciente sobre essa necessidade e vontade do paciente em operar aquele quadril ou aquela mão que está deformada, e aí nós indicamos, então, o colega ortopedista, que é o cirurgião habilitado para fazer as cirurgias no caso das doenças reumáticas, quando elas são necessárias. Doutora, a doutora falou em mãos, por exemplo. A risartrose é uma doença que se enquadra
como uma doença reumática? Sim, a risartrose é a artrose que ocorre na base dos polegares. Então, essa articulação aí do polegar, do dedão da mão, né, que é o nosso polegar, quando é muito comum nas senhorinhas mais idosas, ou nos alfaiates, ou nas costureiras, que usam muito o polegar, ela ter essa artrose na base desse dedo. E aí chama rizoartrose, que é na raiz do dedo. Então, ela é uma das manifestações da artrose, sim. Tá. E isso aí, o tratamento cirúrgico, existe algum tipo de outro tratamento, não? Não, também o tratamento que a gente indica é tratamento clínico. Aí o colágeno pode se adequar, o que você perguntou lá atrás, né? A questão do colágeno. Então, às vezes a gente lubrifica com ácido hialurônico, existem algumas substâncias analgésicas, anti-inflamatórios, que se utiliza para melhorar esse status aí. Às vezes também a gente indica as órteses, que são as munhequeiras, né, como se chama, que são feitas sob medida para aquela pessoa, para facilitar. Então, para carregar uma panela, por exemplo, às vezes é difícil. A pessoa que tem uma risartrose, artrose do polegar, ela tem uma diminuição da força da mão e é difícil, às vezes, carregar uma panela, né? Tirar lá uma panela de feijão, de arroz ali do fogão, e aí com o apoio de uma órtese, ela consegue aí posicionar melhor o seu dedo. Sabe o que é difícil? Fazer atividade. Sabe o que é difícil também com risartrose, doutora? Como? Sabe o que é difícil também com risartrose? Tocar violão. Ah, sim. Não é? Bom, a nossa entrevista desviou um pouquinho, eu acabei de fazer uma consulta aqui, viu, doutora? Então, tá Entendeu? vendo? Já sei o que eu vou fazer com essa risartrose aqui, que tem nas duas mãos, não é fácil não. E olha que eu não sou uma senhorinha, hein? Eu sou um senhor, mas não sou uma senhorinha, assim, nem mexi muito tempo com máquina de costura, alfaiataria, essa coisa toda. Doutora, esse sotaque gostoso que você tem, da onde é? É da Bahia, Salvador, Bahia. Eu nasci e formada lá. Então, a doutora nasceu na Bahia? Sim, sim. Olha, doutora Cláudia Goldenstein Scheinberg, baiana. Quem diria, hein, com esse nome ser uma baiana, né, doutora? Olha, fiquei muito feliz de falar contigo, viu? Gostei demais da sua entrevista, extremamente esclarecedora. Muito obrigado, viu, doutora? Que bom. Muito bem, falei aqui com a doutora Cláudia Goldenstein Scheinberg, reumatologista. Agradeço a ela, agradeço também a assessoria da Ana Caroline Lima, da Ventura Comunica. A Cláudia Rovani produziu o programa, o Max na mesa de som, eximindo contato com os nossos convidados. Robson Bussoni era a técnica, a direção executiva de Felipe Zangari. Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós. E tchau, pessoal. Apresentação, Alberto César. Você ouviu na Rádio Brasil Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento, Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Savenhago, colecione lindas cerâmicas e aproveite as grandes ofertas. AM 1270. Seja nosso parceiro e ajude a levar fé, cidadania e informação pelas ondas da Rádio Brasil Campinas. Ligue 3733-1270 e fale com o nosso departamento comercial. 13h29. Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. A partir de agora, a sua tarde fica muito mais especial aqui na Rádio Brasil. Você viaja com a gente pelos grandes sucessos da música e participa pedindo o seu som. Está no ar, Estação Brasil. Olá, muito boa tarde para você que é ouvinte da Brasil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o seu Estação Brasil desta quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. Eu falo aqui diretamente pelas ondas da Rádio Brasil Campinas, a rádio da nossa gente. Rádio Brasil, com você. Estação Brasil que tem trabalhos técnicos do Rogério Max na mesa de som, Paulo Esmi, Robinson Bolsoni nas gravações,
A direção geral da Rádio Brasil Campinas é do Felipe Zangari. Apresentação, Tiago Varela. E a gente segue juntos até as 2:30 da tarde, ouvindo muita música boa, batendo um papo gostoso. Que bom que é ter sua audiência todos os dias, viu? Muito obrigado. Para mim é um grande privilégio ter você junto. Vamos com música. Tears for Fears. Everybody